Seja muito bem-vindo em mais um episódio do Fertilidade Prosa. É uma alegria ter você aqui comigo. E hoje a gente vai entrar um pouco mais aí na prática. Vamos entender sobre autoconhecimento e como cuidar da pele, como nós mulheres. E eu tenho uma pergunta também aqui para nossa convidada, se homens também precisam disso. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse episódio. E aqui ninguém melhor para falar sobre Gisele Pisato. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bianca, que prazer. Foi uma honra estar aqui com o teu público. Que bom, fico muito feliz de ter aceito o nosso convite. Você que tá aí, já se inscreve no canal, não esqueça de compartilhar esse nosso episódio de hoje. Um prazer te ver aqui, viu? Prazer é todo meu. E olha só, pra gente começar com chave de ouro aqui esse nosso episódio, quero que você me responda o que é fertilidade. Pois é, essa pergunta, né, é profunda. Sim. Profunda, você me pegou de jeito. Mas vamos falar o que é fertilidade. É você plantar uma sementinha do bem nas pessoas, né? Procurar fazer o bem, não importa a quem, e plantar, que germine essa sementinha. Às vezes só um sorriso você salva uma vida. As pessoas estão sentindo muito falta de serem escutadas. Sim. Né? Só o fato de você emprestar seu tempo, que hoje mais do que nunca a gente sabe o quanto vale o nosso tempo, você emprestar o seu tempo para alguém já é uma maneira de ser extremamente gentil e de plantar uma semente, né, que vai germinar. Exato. Às vezes você nem imagina, e às vezes verbalizar isso, porque já aconteceu de muitas pessoas implantarem uma semente que germinou, e essa pessoa não tem a menor noção disso. E você vai lá e você sabia que você um dia falou tal coisa e aquilo me marcou e aquilo fez eu tomar uma atitude assim, assim, assado. Outro dia eu fui fazer, há muitos anos atrás, essa minha história que entra na estética. Então eu já vou à vontade, no final. Se deixar eu vou falando. Tá em casa. Então lá atrás, quando eu me encantei com o microagulhamento, que é um procedimento super seguro, que renova a pele, inclusive tem estudos científicos que ele é equivalente aos resultados ao laser, porém ele não é ablativo, não tem os riscos do laser. Eu fiquei encantada e comecei a devorar conteúdo nesse sentido que tinha na internet. E cheguei na Mariana Negrão, que é a que mais entende de microagulhamento no país, inclusive ela trata de queimados, né, com esse procedimento, e quis fazer um curso dela, né, porque eu sempre quis fazer com as melhores. Eu falei, quem que é a top do microagulhamento? Mariana Negrão, que tem livro publicado, que dá palestra internacional sobre o assunto, eu quero fazer um curso com ela. Toda faceira. Quando eu fui fazer o curso com ela, perguntaram quantas horas você tem de estudo. Eu falei assim, eu tenho essa formação, eu tenho um histórico, imagina, eu fui dona de uma empresa de dermocosmético. Não é assim, você tem que estar na profissão, você tem que ter no mínimo tantas horas. Eu falei, meu Deus, mas isso não é um curso ou dois, isso é uma faculdade? Sim. Aí, portas se fecharam. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer essa faculdade. Fui lá e fiz a faculdade de estética, me encantei e fui fazer o curso da Mariana Negrão. Olha só, voltou. Quando eu voltei a fazer o curso, eu comentei não com ela diretamente, mas com a moça parceira dela que faz os cursos, administra, e eu falei, ela quase chorou. Olha só. Então a gente não imagina, né? Ela não imaginava que ela tinha plantado essa semente. Eu acabei fazendo uma faculdade, me tornando uma profissional da estética, embora eu tenha um histórico longo, já entendia muita coisa, então foi muito fácil para mim fazer a faculdade, né? Ainda mais na idade madura, com experiência e tal. Mas, de qualquer forma, eu enfrentei esse desafio. Foi um desafio na idade madura. Sim, e olha que interessante a forma que você reagiu. Já falar muito sobre maturidade aqui, né? Porque diante de uma situação onde você foi, vamos dizer assim, por um palavrear mais chulo, que você foi rejeitada pra fazer um curso, porque você falou, eu quero fazer. Não, você não vai fazer, não é assim que funciona, né? Vai se formar depois. Não é só querer pagar. Exatamente. Você podia falar, não quero isso, olha que pessoa snob, não quero mais saber dela, mas você falou, não. É isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero. Então mostrou seriedade. Exato. E aí você voltou para 4 anos, né? São 4 anos. 4 anos de formação. Voltou 4 anos estudando para depois ir lá e falar, tá aqui, é isso que eu tinha que fazer, tá aqui. Cara, tá feito. E é interessante que a faculdade de estética amplia muito, porque na verdade são 3 anos. Sim. Mas deveriam ser 5. Olha só. Deveriam ser 5, porque é uma pincelada que você dá em várias matérias.
você depois tem que escolher o caminho que você vai seguir e você não para mais de estudar em cursos paralelos. Então, é o tipo da faculdade que é 3 anos de faculdade, mas é base, você tem que fazer cursos paralelos, investir em cursos paralelos. Então, porque envolve muita coisa, não tem como dissociar a estética de um monte de coisa. Você tem que entender de fisiologia, você tem que entender de química, cosmetologia entra química também, fisiologia entra química também, tudo é química. Minha filha que faz farmácia fala, mãe, tudo é química. Que isso? Você precisa entender, gente, até administração a gente estuda, né? Administração de clínica, mas o principal, a eletroterapia, é tanta matéria e qualquer matéria dessa é um mundo por trás. Então, por exemplo, a matéria de nutrição, entra um tópico sobre nutracêuticos, que é uma coisa que eu me aprofundei muito e amo. Nossa, é uma amplitude de informação absurda, é outra faculdade. Sim, então, é todo um processo, né? E eu acho que fertilidade é isso, é constante, né? Gostei. Essa questão dela ter plantado, e daí depois você foi lá, se formou. Que bacana essa história. Uma coisa germina a outra, tá? Sempre, você tem que ser um campo fértil para deixar as coisas germinarem, as coisas boas germinarem, né? Exato, a gente precisa estar tô começando a pegar essa ideia de fertilidade, gostei. E a parte mais legal é que aqui nessa mesa, quando eu faço a pergunta o que é fertilidade, é exatamente para isso. Pra gente aguçar as pessoas a entender que fertilidade não é só ter filhos. Né? Porque hoje quando a gente pergunta aí fora, o que é uma mulher fértil? Opa, essa mulher tá tendo filho qualquer hora. É isso, para as pessoas é isso, fertilidade, a maioria das pessoas. Sim, o que remete a essa ideia direta, né? Mas fertilidade é isso, é você conseguir plantar na vida das pessoas, né? E hoje você tem um projeto no Instagram gigante, né? Então fala um pouquinho, se apresenta. Seguidoras. Olha só, mais de 100. Foi uma conquista, porque foi tudo organicamente. Sim. Conta pra elas quem é Gisele Pisato, então. Gente, a minha história é longa. Pra quem me segue já lá no Instagram, tem lá sobre mim, eu conto rapidamente. Mas eu já tive uma empresa de dermocosmético. Eu fundei a primeira empresa de dermocosméticos do país. Laboratórios Biomedicine. Você já ouviu falar que você não viu? Eu já ouvi falar, porque eu vi lá no Instagram. Eu falei, olha aqui, André, eu conheço Então, porque naquela época não se falava em dermocosmético. Sim. Ou era cosmético ou era remédio. O que é um dermocosmético? Dermocosmético é um termo, na verdade, de marketing, né, que a gente usa para definir aquele cosmético que não é um cosmético comum. Sim. Mas que ele tem uma tecnologia que permite a permeação de ativos cosméticos. Sim. Então, existe uma tecnologia absurda. Então, com a vinda da tecnologia, principalmente de nanocapsulamento, lipossomas, dão N nomes, né? Mas é encapsulamento de forma que o ativo tenha permeação cutânea. Sim. Pô, a definição de cosmético é que ele age superficialmente, não é uma definição, então não é um cosmético. Então eles usaram esse termo. Para a Anvisa, é um cosmético de grau 1 ou grau 2. Entendi. Grau 2 é o dermocosmético, ou seja, eles já exigem muito mais, porque sabem que o produto vai fazer muito mais, inclusive se você quiser... Não é algo tão superficial, né? Não é. Então é engraçado, para quem não conhece cosméticos, dermocosméticos, esse mundo, muita gente vai, não vai funcionar. Não funciona. Ai, gente... Funciona. Funciona tanto para o bem quanto para o mal. Porque se você usar um produto que não seja aconselhável para você, e ele é eficiente, ele pode te fazer mal. Sim. Por isso, o conhecimento de uma pessoa capacitada é muito importante. Procurar um profissional que indique os produtos certos, tudo. Se bem que, mesmo profissional, eu vejo tanta bobagem também que acontece. Tudo que coloca na pele, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou partilhar com você uma situação que eu passei faz pouco tempo. Faz 2 semanas. E que ainda bem que eu não tinha gravação naquela semana. Porque, olha... Depilação, tirei buço, eu não tiro, quase não tiro, raramente, eu acho que, nossa, poucas vezes mesmo. E aí, tinha uns pelinhos aqui, eu pensei, vou tirar esse negócio aqui. E eu comprei uma marca super conhecida, não vou citar, uma marca super conhecida, comprei na farmácia e fui usar. E aí eu passei o creme e começou a arder muito. E aí eu tirei, só que eu pensei, deve ser assim mesmo, e passei de volta. Só que eu passei de volta e peguei o algodão e passei pra tirar aquilo dali. Tava ardendo tanto. Ardia. E aí, menina, eu sequei, passei, lavei, beleza, passou. Só que continuava queimando. Começou a escorrer água, assim, até, ó, que queimou
toda aqui Foi minha uma boca, queimadura. ó, queimou, num nível que daí se secou, doía pra falar, doía porque ficou aqui um machucadão. Até o povo que me via, a Bia tá com, como é que falaram? Tá com herpes na boca. Eu falei, não tô. Um queimadão, assim, ficou dias, E às vezes é uma questão pessoal, às vezes não é o produto, é você que é porque é um produto alérgica. super conhecido, e aí aconteceu aquilo. Eu falei, olha só como a gente não precisa ter cuidado. Não, hoje em dia você Fiquei tem morrendo de hormônio, medo, né? Bia. De ficar marca e não sei o que. Eu falei, meu Deus, espero que não fique marca. Não ficou. Que bom, não, tem que cuidar daí, porque onde tá vermelho pode ficar marrom, esse é o perigo. Exatamente. Então, qualquer picadinha de mosquito e tal, você tem que cuidar com os raios solares. Olha só. É outra coisa que as pessoas acham que raios solares é só sol. É Não! só, sim. Os raios UVA, não importa se é 6 horas da manhã, meio-dia ou 6 horas da tarde, tá lá. Tá lá E acontecendo. se tiver nublado, tá lá. De dia, tá lá. Então, tem que cuidar com relação o uso do filtro solar deve ter sempre, né? Tem que ser sempre. É o melhor antissinais ainda. Exatamente. Di, Depois da água. Depois da água. Continua falando então um pouco sobre o teu trabalho lá nas redes sociais. Como que Pois você ajuda você viu como eu dou uma viajada? Você me mulheres. direciona. Não, a aí, gente né? vai junto, a gente vai junto. Somos sanguíneas aqui. Pode ir Então, lá. Como que você ajuda as mulheres lá lá? nas mídias sociais, o que acontece? Eu falava também dos procedimentos que eu fazia em clínica, mas eu percebi que a maior parte das minhas seguidoras, como eu cresci de forma orgânica, Sim. eu acho que 98% são de fora de Curitiba. Olha Então só. o pessoal ficava gerando perguntas sobre procedimentos que eu fazia em clínica e ninguém viria até mim, né? Então, Por que não estavam aqui? Não estavam aqui. Então eu passei a só não falar mais dos procedimentos. Às vezes o pessoal me pergunta alguma coisa nos stories, às vezes comenta alguma coisa, mas eu evito por conta disso. Então, daí me veio aquele propósito, né? Falei, como é que eu vou ajudar essa grande maioria de mulheres que não estão aqui em Curitiba e não podem usufruir dos meus trabalhos diretamente? Então, tenho as ginásticas faciais e as massagens faciais que eu ensino porque funciona. Sim. É natural, é barato, praticamente sem custo. Você só precisa de um óleo vegetal para fazer as massagens, até Olha óleo de só. coco. Sim. Quer dizer, com R$20, compra um excelente óleo de coco que vai durar, sei lá, mais de ano. Então, é uma forma de você democratizar a estética, de proporcionar resultados efetivos, porque de fato funcionam, não estou inventando nada, são coisas milenares, né? E ensinar as mulheres, já que elas não estavam aqui comigo, e também o público, a grande parte, elas não tem condição de frequentar uma clínica. Sim. Então, foi uma maneira que eu encontrei de ajudar um número de mulheres que estavam longe de mim e que, porventura, também não tinham condições de fazer procedimentos estéticos. Ou, eu falo muito dos nutracêuticos também, né? Então, isso é uma parte que eu comecei a trabalhar bastante nas minhas mídias sociais e que me trouxe muitas seguidoras. Sem, né? sem Essa coisa contar que foi dessa forma que eu conheci o teu perfil, né? Minha mãe falou, Bianca, olha aqui, você tem que fazer esse exercício aí pra essas rugas. Ela fala, no caso aqui da olheira, tenho muita olheira, ela fala, olha aqui, ela fala. E aí, no dia que a gente tava no encontro lá no MB, a mãe mandou mensagem, Bianca, Gisele, daí onde você tá? E eu, Ai, que super delícia! sua fã. Eu preciso Ela conhecer sua precisa mãe. mesmo, precisa. Ela gosta super de você. Que ela legal. fala sempre me mandava os videozinhos O meu público é mais de mulheres maduras, Sim. até porque eu acho que se identificam mais comigo, porque eu já entrei na menopausa, Sim. então passei dos 50, então queira ou não, as pessoas que acaba se identificando mais. Então isso também a gente vai amadurecendo, né, nas mídias sociais. Quem é o teu público? O que eles querem? Fora isso, na pandemia eu desenvolvi um processo de tratamento à distância. Olha só. Que é fantástico. Bom, eu sou apaixonada por nutracêuticos, que nutracêuticos são ativos orais, onde você trata a sua beleza de dentro para fora. Olha que legal. Então, hoje existe nutracêuticos de alta tecnologia, desenvolvido inclusive por grandes laboratórios, a maioria deles europeus, e são considerados pela Anvisa, registrados pela Anvisa como suplemento alimentar. Então, a grande maioria deles não tem nenhuma contraindicação, tanto que não tem bula. Sim. É por aí que a gente vê, tem bula, opa, né? Não tem bula porque não tem contraindicação. Mesmo assim, né, a gente que já estuda muito isso, até os fitoterápicos, não tem nada inocente. A gente tem que sempre ter um pé atrás, né? Porque a gente já viu, gente que já é de uma geração mais madura, a gente já viu inocentar muita coisa e também demonizar muita coisa, né? Na alimentação mesmo, o café,
chocolate, ovo, já santificaram e já demonizaram. Então as coisas mudam. Então a gente não pode, e os fitoterápicos, eles têm ações efetivas, e tem ação, pode ser para o bem ou para o mal. Sim. Então a diferença entre o que cura e o veneno é a quantidade. Então, a gente tem que sempre saber dosear. Então, nos nutracêuticos eu também tomo esse cuidado. Mas, gente, evita-se muitos problemas, evita medicamento, sabe? É um caminho do meio. Dá para tratar com nutracêuticos as questões estéticas, obviamente, porque é o objetivo principal. Sim. Mas, como eu sempre falo, não tem como dissociar a estética de saúde. Então, quando eu analiso a pessoa de forma sistêmica, integrativa, eu vou fazer várias perguntas, eu mando um questionário extenso, faço várias perguntas. A pessoa vai responder essas perguntas. Eu estou perguntando de coisas assim que, mas não tem nada a ver. Eu quero saber tudo. Porque tudo está ligado. O estresse vai prejudicar a tua beleza, com toda certeza, vai desequilibrar a parte hormonal. Muitas vezes as causas dos problemas estéticos de pele é estresse. Eu vejo muito isso nas minhas alunas, né? Que são mães, que têm bebês pequenos, que têm 2, 3, e daí são todos pequenos, e elas esquecem de passar o básico, que é um protetor solar, né? E aí a gente vê mulheres reclamando de pele, de acne, de pele ressecada, de várias coisas, né? E aí, quando a gente tá nova, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí, quando começa a aparecer uma mancha aqui, uma mancha ali, aí a gente entra no desespero. Bem que a gente pode recuperar o tempo perdido. Sempre dá. É uma pergunta que vem sempre pra mim. Isso. Eu já tenho 60 anos, eu já tenho 50 ou 60 anos. Ainda dá pra melhorar? Sempre dá pra melhorar. É óbvio que se você cuidar durante toda a sua vida, você vai chegar aos 50, 60 sem fazer grandes sacrifícios, né? Fazendo a manutenção diária. Então o skincare é básico. O skincare é básico. Mas eu aconselho fazer só o básico. Porque o que acontece é que as mulheres se estragam por fazer muita coisa. Sim. Me conta uma coisa agora básica. O que é o tal de skincare? Porque eu já escutei. Não nem sei explicar o que é isso direito. É o cuidado diário. É isso? O que é o skin? Porque o povo dá nome difícil pra tudo agora, né? Pois é, né? Tudo americano, né? O que é o tal do skincare? Skincare é o cuidado diário que você tem com os cremes, com cuidado com a pele. Não importa o horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, skincare é o cuidado com a pele diário. É o cuidado com a pele. Normalmente, é quando você acorda e antes de dormir que você vai fazer o skincare. E aí tem diferença pra quem é mais nova, pra quem é adolescente, pra quem tá em idade mais madura? Como que funciona isso? O básico é básico para qualquer idade. Olha só. O básico é lavar o rosto, preferencialmente usar um tônico para equilibrar o pH, isso vai ajudar bastante na permeação do ativo todos os dias. Gente, já pega essa dica aí, ó, já anota aí, papel e caneta na mão pra você anotar esse skincare básico aqui. Um hidratante e filtro solar. Os dois, hidratante e se o hidratante tiver filtro solar, resolve? É junto, não é junto? Como que é? O ideal... Separado. E se a pele fica muito oleosa. Porque eu, por exemplo, reparo que se eu passar protetor solar e base por cima, vira numa melequeira. Porque tem uma coisa que o pessoal confunde, acha que oleosidade não precisa de hidratação. Muito pelo contrário. Às vezes a pele está exalando óleo exatamente por defesa, por falta de hidratação. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A hidratação é água na pele. Então hoje se fala muito no ácido hialurônico, que apesar do nome ácido não tem nada de corrosivo, está totalmente liberado. A pessoa já começa a falar de hialurônico, porque fala ácido hialurônico, não tem nada a ver. Ele não tem nenhum efeito peeling. O objetivo do ácido hialurônico é só, a gente já tem na pele, é repor a água na pele. Então ácido hialurônico está liberado. Então, às vezes é uma questão de hidratação. E o hidratante, hoje em dia, a maioria todos em sérum, não vai ter problema para pele oleosa, tá? E daí o filtro você tem que escolher um adequado para o seu tipo de pele. Tem filtros maravilhosos que retêm a oleosidade da pele. Eu trabalho com a linha BioAge, eles têm um filtro específico para pele oleosa. A minha filha, que é jovem, tem pele oleosa, ela já testou vários, ela adora esse. Eles prometem 8 horas segurando a oleosidade. Então é uma questão mais escolha aí do filtro que você se adapte melhor. Mas é essencial. Se for colocar assim o skincare, o que é mais importante, número 1, né? Porque eu lido com homens, talvez você perguntou de meninos. Sim, eu ia falar, e os homens, eles precisam fazer esse negócio de skincare aí? É difícil, os meninos eu já parto do princípio que eles são mais preguiçosos.
Então eu não... Porque às vezes tem mulher também que nunca fez nada. Então não adianta eu Posso passar um colocar nessa skincare lista? longo. Você vai aprender tudo agora. Preciso resolver isso aí. Porque às vezes é chato, às vezes você não tem um hábito. Não Usativo e adianta criar, você. né? Eu escuto muito assim, eu não compro porque eu não vou usar. Usa a primeira semana e não usa mais. Não, porque... você tem E que criar hoje na rotina. fase das minhas alunas principalmente, que são mães, que estão aí na loucura do dia a dia, elas não estão ligando pra skincare. Elas não pensam Não, nisso. o basiquinho tem que fazer. E o basiquinho, gente, pelo amor de Deus, você tem que escovar os dentes todo dia. Exatamente. Dá na mesma. É rotina, né? 5, 10 minutinhos. Que 10 minutinhos? Nem dá isso. 10 minutinhos se você for fazer massagem, ginástica, emendar com outras coisas. É muito rápido. Tem que entrar na rotina diária. Tem que entrar na rotina diária. Então, o que é mais importante? Né? Lavar o rosto antes de dormir. Lavar o rosto, Deus me livre, sabonete em barra. Never, aquele sabonete em barra que você usa no banho, never. Sabonete específico para o rosto, tá? Então é a primeira coisa. Por quê? Porque a tua pele precisa respirar enquanto você dorme. Sim. Tá? Então você precisa tirar a sujidade, mesmo que você não use maquiagem, e filtro solar precisa tirar para lavar a sujidade, poluição, gordura. Então precisa lavar o rosto antes de dormir. E quando eu falo lavar o rosto, inclusive os olhos assim fechadinhos, sabe? Eu costumo lavar o rosto no chuveiro mesmo, tem um sabonetinho lá. Só água quente direto no rosto não é legal. Entendi. Tá? Eu faço assim separado, nunca água corrente direto no rosto. Aliás, tudo que é calor, fonte de calor, não é bem-vindo. Procurar sempre esfriar as questões. Lavar bem o rosto, lavar inclusive, tirar maquiagem, os cílios. Precisa do sabão. E o sabão específico para a pele. Então, o sabonete, ele tem esse aspecto de sabão para tirar gordura. Não adianta demaquilante. Demaquilante, você tem até gordura para tirar a maquiagem. Você precisa do sabão, um sabão específico para a pele, para tirar toda essa sujidade e a gordura e tua pele respirar. Esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado é o filtro solar durante o dia. Queira ou não, o principal fator de envelhecimento cutâneo são os raios solares. Então, independente se tem sol ou não, e dependendo do horário ou não. Sim. E hoje, mais do que nunca, não é só os raios solares, as luzes visíveis dentro dos ambientes também. Elas mancham, oxidam. Então, os bons filtros de boa qualidade, eles já têm alguns ativos, vitamina E, vitamina C, que auxiliam também em te prevenir o envelhecimento e os danos das luzes visíveis. Então, o ideal é que seja um filtro com cor. Né? Porque daí o pigmento também forma uma capa de proteção na pele, uma proteção física. Terceiro, o hidratante. Pronto. Agora, qual que é o melhor hidratante? Qual o melhor hidratante? Água. Olha só, gente, essa tem paz. Você não pode dizer que é caro, né? Porque, desculpa, eu não tenho tempo, é caro, né? Água. Claro que um hidratante tópico vai ajudar, mas ele não vai superar a falta de água interna. Sem contar que a água não vai ajudar só na pele, né? O organismo todo, daí entra até com aquela questão de saúde. Exatamente. Não tem como dissociar estética de saúde. Então, eu falo, no mínimo 2 litros de água por dia. É uma dificuldade da grande maioria das pessoas. Sim. Tem que carregar a garrafinha, não adianta, é o único jeito. Às vezes, pega já calcula quantas garrafinhas você tem que tomar por dia. A meta é 3 a 4, mas eu falo, no mínimo 2 litros de água por dia. Veja, tem pessoas que não fazem skincare e tomam bastante água. E tem pele bonita. Tá, durante o tempo, depois vai complicar depois de qualquer jeito. Depois vai pedir socorro. A água é de suma importância. Às vezes as pessoas querem, qual que é o melhor creme anti-sinais? Eu falei, pelo amor de Deus, parem com essa ideia que não existe melhor em nada. Água. A água vai fazer mais pela sua pele do que um creme de R$600, porque existe creme de 600, R$1.000. Eu vi um dia você falando isso nos stories, eu falei, nossa. Existe, nossa, tem marcas maravilhosas, né? Mas sim. E outra, falando em antissinais, né? Porque eu falo com mulheres maduras, todo mundo quer saber os antissinais. Esses antissinais, realmente feitos para rejuvenescimento, de uso exclusivo noturno, que contém ácidos que afinam a pele, eu sou contra eles de uso contínuo. Olha só. Eles acabam, a médio e longo prazo, favorecendo o envelhecimento precoce. Agora você vê menina jovem,
usando antissinais com o objetivo de evitar sinais de idade. Eu falei, meu Deus, tá fazendo muito, tudo né? errado. É exatamente o contrário. Elas estão afinando a pele, deixando a pele mais vulnerável. Trazendo mais ainda a chance desse envelhecimento. Por isso, não inventem moda. É isso que eu peço. Eu queria prevenir uma coisa que não aconteceu, então talvez nem tenha possibilidade. O verdadeiro antissinais é tomar bastante água e hidratar a pele com um produto que tem ácido hialurônico, né? Olha só. É hidratar. É hidratar de dentro para fora, de fora para dentro. Esse é um antissinais. Né? É uma coisa tão simples, né? Que a gente deixa de fazer o simples porque é muito simples. A gente não acredita. Não, Poder também da o mercado. Claro. O mercado vai induzir você a comprar. Eu já tive uma indústria de cosméticos. Eu sei como é. A gente quer fazer o produto mais eficaz possível para que você fique feliz, para que você compre mais e que você indique. Claro. Mas o resultado rápido talvez não seja bom. Aliás, eu posso dizer que na maioria das vezes não é bom. Por isso é uma rotina. O cuidado é uma rotina. Não queira resultados rápidos. Não queira. Tem situações que a pessoa nunca se cuidou, tá numa certa idade. Eu até indico. Tem produtos maravilhosos que dão um up no rosto. A pessoa, uau! Tá, mas para por aí. Mas quer usar direto. Não, é aí que tem que parar. Usa até terminar o produto, de preferência no inverno, e depois fica só na hidratação. Usar o antissinais, aquele que vai afinar a pele, é uma exceção que deveria ser indicado para o profissional. Mas também não é todos os profissionais que têm essa visão que eu tenho. Esse olhar, né? Exatamente. Mas isso é o que ocorre. Por isso que hoje tem tanta gente com pele manchada. Sim, muito. Mas a tecnologia está tão avançada exatamente por isso, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Gi, me conta uma coisa. Hoje você acompanha essas mulheres, muitas mulheres mais maduras, acredito que tem algumas jovens no meio aí perdido, que a gente sempre tem um pouco, né? Ali no meio. E me conta uma coisa, essa pessoa que ela chega, talvez com a pele ali não tão boa, querendo socorro, pedindo socorro, Gi, me socorre. Tem um quê ali de autoestima? Como que funciona isso? Como que é o coração dessas mulheres que chegam para você pedindo ajuda? Desesperada. Porque nada é só sobre pele. Exatamente. Né? Elas não querem só ter uma pele bonita, mas por que chegou ali naquela fase? Eu vi esse tempo atrás, estava vendo um vídeo desses rápidos de 1 minuto nas plataformas, e aí tinha um vídeo onde a mãe, tava escrito assim, né, depois que me tornei mãe, era uma jovem de 23 anos, assim, e aí na parte de cima, daí mostrava ela com o filtro ali da plataforma, e aí tirava o filtro. Né, durante a gravação daquele vídeo tirava o filtro e aí ela se via como ela estava mesmo e ela chorava muito, porque ela estava com a pele toda ressecada, com a pele ruim, cheia de olheira, e ela tinha só acho que 23, 24 anos, assim. E a gente vê que a pele estava feia, mas qual que era o histórico dessa pessoa, dessa mulher? O que ela tinha passado, né? Como que é essa realidade para você de consultório? Não estão atendendo presencial na sua clínica quanto na internet hoje? Então, na clínica, acaba que as pessoas que vêm até mim, não tem de tudo, eu vou falar assim no geral, mas é impressionante, tem muita gente que ignora essa parte estética. Sim. Ignora, porque simplesmente tem aquele conceito que estética é supérfluo. Sim. E que o importante é investir na intelectualidade, em outras coisas, que isso é supérfluo. Eu digo o seguinte, não é de maneira alguma, é um autocuidado, é um autoamor, é até, digo mais, é uma conexão com Deus, tá? Você se cuidar de si com prazer. No dia a dia, sem esperar resultados, um autocuidado simples, né, mas diário, né, para você se sentir bem. Nós somos visuais. Por mais que a gente tenta ser racional, não adianta. Por mais que a pessoa seja uma pessoa intelectualizada, que valorize só o lado intelectual, vai chegar uma hora que ela se olha no espelho e aquilo vai mexer com ela e vai mexer com a autoestima. E a partir do momento que você fica com a autoestima baixa e não se sinta segura com o que vê no espelho, você acaba todas as outras questões da sua vida não indo bem. Sim. Tudo. Então, a importância de você gostar do que vê é muito mais do que as pessoas possam imaginar e não tem como explicar isso. É uma coisa de ancestralidade. Nós somos visuais e pronto. E é o rosto, né? É o rosto que a gente vê no dia a dia. Então, até a questão corporal, eu trabalho mais é o facial mesmo. Trabalho também o corporal, mas a minha questão é sempre mais facial. Agora, tem o outro extremo.
E é isso que eu também procuro germinar, né? Fertilizar na cabeça das minhas seguidoras. Gente, não é também uma ruga, um defeitinho ou outro, não é assim. Não é assim, a gente tem que envelhecer bem, a gente tem que ter uma pele viçosa, aparentar saúde, né? Aparentar ter uma pele saudável. Mas assim, as rugas, elas vêm com o tempo, elas são naturais. A gente vai evitar e vai procurar retardar o máximo tempo possível. E sim, dá para retardar muito, mas tudo tem um limite. Você com 60 anos não ter rugas, opa, tem alguma coisa errada aí. E eu tô falando, né, de pessoas que não fizeram procedimentos, né, invasivos e tal. Que fica uma coisa artificial que eu sou contra, né? Eu tenho cliente que tem 60 anos e não tem rugas. Vai aparentar ter 20 anos porque não tem rugas? Não. Fica aparentando uma coisa estranha. Né? Ela, inclusive, faz tanto procedimento que ela tem uma pele meio esverdeada até. Olha só. Porque não tem como circular sangue direito ali, o aporte de nutrientes fica prejudicado. Enfim, eu sou contra esses procedimentos invasivos no geral. Claro que tem casos e casos, conforme a idade, tá com 70, 80 anos. Situações, né? Tudo a gente tem que colocar na balança. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É uma questão de colocar na balança. Mas quanto a gente puder retardar esses procedimentos, melhor. Para quem valoriza a beleza natural, obviamente. Para você ter uma pele com aparência saudável, você tem que estar saudável. Você não tem como aparentar uma coisa que você... A pele, queira ou não, é o maior órgão do corpo. Ela responde por questões internas. Se você estiver inflamada por dentro, você vai ter problemas de acne, de rosácea, enfim, uma série de problemas que a tua pele manifesta. Então, é um pedido de socorro. Essas questões, e as pessoas às vezes acham que tudo tem que tratar de forma... é pele, é creme. Não, muito pelo contrário. Os nutracêuticos, suplementos alimentares que também entram nessa esfera, elas fazem mais por você, pela sua pele, e que são ingeridas. Aliás, o meu creme anti-sinais, eu falo, meus comprimidinhos orais, é meu nutracêutico, minha fórmula, eu sempre troco minhas fórmulas, que eu tô sempre até testando ativos, né, porque eu sou um painel de teste, né, sai um ativo novo, eu tô sempre testando lá. Então, mas meu verdadeiro anti-sinais é de dentro para fora. E quando a gente fala em tratar esteticamente com nutracêuticos, um antioxidante, por exemplo, é um anticâncer, não tem como dissociar. Olha só. Tem ativo que o apelido é booster mitocondrial. Você acha que isso vai fazer só bem pra pele? Olha só, é pra tudo, né? Pra tudo. A gente não pode tratar algo isolado, né? Então, quando a gente pensa lá, vamos malhar, mas pra quê? É pra tudo, é pra um estilo de vida diferente, né? Ainda mais, né, meia idade, como a gente fala, né? Que horror falar isso, mas enfim. Né? Quando a gente entrou na menopausa, isso também é um tema bem bacana de falar, porque eu já entrei na menopausa, e é complicado lidar com isso. Por quê? Porque o envelhecimento é acelerado. Você envelhece um ano, você não dá tempo de você se acostumar com você mesmo. Então, quem não veio se cuidando, sente um baque muito maior ainda. E daí, como é que é? Dá sempre para reverter, dá sempre para cuidar, mas eu recomendo realmente que entra com nutracêuticos, que daí a gente precisa cuidar um pouco mais. É uma corrida muito mais intensa, né? Porque quando se você quer se manter bem por mais tempo, sim. Quando eu ensino o método natural, né, o método de fertilidade, é para reconhecer períodos férteis e inférteis, mas eu sempre falo que o método é um estilo de vida. Porque você tá ali, você quer saber se você vai engravidar ou não. Mas dentro do método, quando você começa a aplicar e conhecer seu corpo, você pensa, nossa, eu não posso usar sabonete íntimo. Ele é feito pra essa área, mas ele não é bom pra essa área, na verdade. Né? E aí você não vai usar o sabonete íntimo. Porque tem proliferação de fungo, porque ele limpa demais o que não precisa ser limpado. E aí a gente vai pensar também em outras coisas, como, por exemplo, o tipo de absorvente. Né? Será que um coletor não é melhor, mais, né, mais sustentável? A gente vai pensar num coletor ou um absorvente de pano. E depois a gente pensa, nossa, mas não tô usando um método natural, já tô cuidando do meio ambiente, não usando um absorvente descartável. Então, e remédio? E aí a gente começa a trazer várias alternativas da vida, porque a gente evita tomar o remédio todos os dias. Né? Eu lembro que quando eu entrei nessa onda de método natural, que quando eu comecei a me
conhecer, foi vindo uma coisa atrás da outra. Hoje a gente não toma mais remédio dentro de casa. Legal. Hoje a gente usa óleo essencial. Você é das minhas. A gente usa óleo essencial, usa chá. Eu sou a doida do chá. Lá em casa tem chá de tudo quanto é Chá é coisa. maravilhoso. Então, vamos pro chá. Café. A cura tá na alimentação. Exatamente. Pro café. Opa, esse café aqui que é o mais comum do mercado. Por que todo mundo toma ele? Tem isso. Daí eu e minha esposa, a gente começa a entrar no mundo dos cafés. Olha o tanto de coisa ruim que tem nesse daqui. Vamos pra... um pouco começar mais a caro. olhar os ingredientes. É mais caro esse daqui, mas olha o que é. É café de verdade. E aí a gente já entrou nesse mundo de café também, que nem né, qualquer coisa que é café, né? E aí a gente vai vivendo esse estilo de vida diferente, de procurando médicos que realmente concordem com essa visão mais natural, de que concordem com a individualidade, porque eu acredito que na pele também tem isso, de que a minha pele não é igual à sua. A pele. Então não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo saco e faça isso daqui e pronto, acabou. Cada pessoa, né, é única. Então, quando eu faço essa análise integrativa através do tratamento à distância que eu falo, é impressionante. Então, a gente tem muitas sutilezas ali, porque tem os ativos, mas eu tenho as combinações dos ativos, eu tenho os quantitativos, e o que eu falo? Eu brinco até que eu tenho uma vaidade com as minhas fórmulas, porque eu não repito as fórmulas. Olha só. Não repito. A maioria dos médicos fazem sempre a mesma. Eu não repito. Porque até a intuição né? eu ligo. Exatamente. Até a intuição. Eu falei, não, essa pessoa, ela falou isso, mas eu senti isso. Eu acho que ela precisa mais disso. Então, é muito sutil, porque o ser humano é complexo. Sim. Extremamente complexo. E a gente precisa olhar, dá trabalho, né? Olhar essa individualidade dá trabalho, né? Mas só que ao mesmo tempo é apaixonante, é maravilhoso, porque a gente entende o que é o ser humano, né? Aprende a lidar com o outro, e a gente olha o outro como o Senhor quer que a gente olhe, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, entender que o outro, ele é a imagem e semelhança de Deus faz com que a gente trate o melhor, né? Exatamente. Então, é uma questão de propósito. Exato. E uma coisa que eu falo muito, cuide do que você coloca para dentro, tanto alimento quanto pensamento. Se eu tive um problema pessoal esses dias, já me veio a herpes. Gente, mas do jeito que eu tomo coisa, do jeito que eu me cuido da alimentação, tudo certinho. Por quê? Porque eu me baquei, né? Foi um problema, me desestruturou. Então, sobrepõe. Então é muito importante a gente se cuidar, a gente pode cuidar da alimentação, é importante, isso daí é básico, mas tem que cuidar dos pensamentos também. Aí entra outra esfera, a gente pode entrar na meditação, não digo religiosidade, mas espiritualidade. Sim, é importante. Sim. Porque tudo isso te ajuda a você entrar num prumo, ter uma aceitação maior às questões da vida, porque a gente não está aqui a passeio, né? Exato. Eu acredito que a gente aqui é um lugar de aprendizagem, então a gente passa, infelizmente, na maioria das vezes, a gente precisa sofrer para aprender. Então faz parte. Isso também as pessoas precisam entender, que é bobagem invejar alguém. Sim. É porque você não sabe nada dessa pessoa. Porque se você souber, se você falar, não, maravilhoso, né? Nada é o que parece ser. Nada é o que parece ser. Então, é importante é você com Deus, é você com seu espelho, você tem que se sentir bem, você tem que se cuidar. Não é para os outros, é para você. Sim. Né? É pra você se amar, né? Eu sempre falo que vamos pensar como se fosse potinhos do amor. Se você não tá com o teu pote de amor cheio, você não tem como transbordar no pote do amor do outro. Exatamente. Né? Você não vai dar nada do que você não tem dentro de si. Exatamente. Então, se você pretende ser uma boa mãe, se você pretende ser uma boa esposa, se você pretende ser uma boa profissional, você precisa estar cheia daquilo, né? E esse autoconhecimento faz muita diferença. Eu lembro que antes, né, quando eu trabalhava lá na contabilidade, no dia que eu me arrumava, antes passava perfume, arrumava e colocar um relógio, eu já me sentia, nossa, tô diferente, tô disposta, né? É um conjunto de todas as coisas, né? Até recentemente eu falei com a minha nutricionista, eu falei, preciso tomar alguma coisa, eu tô sentindo que minha cabeça tá muito lá na frente, meu corpo não tá reagindo, não tô reagindo, preciso de alguma coisa, né? E a gente fez lá os cápsulas, eu sempre tomo, sempre falo para as minhas alunas, precisamos suplementar, não é só uma questão de toma lá a vitamina de A e resolver o problema, precisamos ter essa individualidade, eu sempre falo muito isso, então eu sou super a favor desse cuidado individual, desses suplementos que a gente faz de forma individual, porque é realmente muito necessário. Nossa, impressionante. E também tá sempre fazendo os exames laboratoriais para ver se tá tudo aqui, porque às vezes a gente pode exagerar. Quando eu falo que não tem nada inocente, por exemplo, o próprio colágeno pode sobrecarregar os rins. Então, eu mesmo gosto de no caso do colágeno,
a cada 6 meses dá um intervalo. Outros ativos eu troco a cada 3 meses. Uma questão de segurança. Mas é só alimento. Gente, mas se você comer demais de qualquer alimento, vai te fazer mal tudo, também. Né? Quem faz esses suplementos precisa estar sempre atualizando os exames, né? Tem. De quanto em quanto tempo, Gi? De 3 em 3 meses eu gosto de reciclar as fórmulas. O colágeno ainda pode deixar os 6 meses, daí do intervalo 3 meses. Entendi. Mas nada contínuo. O pessoal vai muito no embalo do que vê na internet, fala, e o resveratrol? Tá na moda, o pessoal tá falando. Gente, existem inúmeros ativos tão bons quanto o que tá na moda. É que a gente estuda um monte de coisas, né? Então, e às vezes o que é melhor para você não é aquele. Então, é perigoso se automedicar, mesmo que sejam os nutracêuticos. E a pessoa vai muito no embalo que está na moda. Sim. E às vezes o que está na moda é alguma empresa que está por trás, que está fazendo mais publicidade. Claro, mostrando. Porque hoje tudo tá na internet, né? Tudo. Tudo a gente vê ali, igual a gente falou, tudo é um link hoje em dia, né? Tudo se resume ali. Então é fácil a gente mostrar um bom posicionamento. Quem tem dinheiro aparece mais e aí convence mais. Você sabe que você falando se tudo mundo tá na internet, eu quero até fazer um comentário de algo que aconteceu esses dias daí que eu achei bastante interessante. A gente sempre imagina, o que se imagina? Que uma pessoa que está passando necessidade básica não vai se preocupar com estética. Mais ou menos essa é a ideia que a gente tem, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão tendo acesso, mesmo as mais humildes, às mídias sociais. E, infelizmente, às vezes a pessoa, quando não tem muito conhecimento, ela se deixa levar muito mais fácil por qualquer pessoa que ela vê na frente. Então, o que já ocorreu recentemente comigo, assim, tem ocorrido, tem me chamado minha atenção. Pessoas de origem muito humilde. Muito mesmo. Você percebe assim que não tem escrita, não sabe escrever. Muito humilde, com uma preocupação excessiva com a estética. E de uma forma desequilibrada. Olha só. Totalmente desequilibrada. A mensagem que eu recebi semana passada é: eu já tentei me matar porque eu não gosto de ver o que eu vejo Meu Deus do céu. No espelho. É tão grave isso, eu vou até partilhar uma situação com você, depois você vai continuar falando a tua história. Eu fui num salão, fui colocar cílios, né? Fui lá com uma amiga, fui colocar cílios, e aí tava eu e essa minha amiga, a gente é alta, né? Ela é um pouquinho mais alta que eu ainda. E aí a gente tava no salão, eu tava lá deitada fazendo cílios, olho fechado, e aí chegou uma pessoa que foi fazer cílios na maca do lado. E essa pessoa, não sei como que chegou nesse assunto, que a gente começou a falar de salto, sobre usar salto. E aí essa moça tava fazendo meus cílios, ela falou que ama usar salto, eu falei também. E essa moça que tava do lado, eu não sei como que chegou nesse assunto, que ela falou bem assim, nossa, mas é até estranho, né, mulher muito alta usando salto. Porque foge daquele padrão e ela começou a falar o quanto era feio mulher alta usando salto. E eu fiquei pensando... Jogou um balde de água fria. Não, foi isso, assim, até essa moça fazendo meus filhos, ela falou bem assim, nossa, mas isso é um padrão que a sociedade diz, né? Por que é feio uma mulher de salto? Uma mulher alta de salto? Né? E eu falei, nossa, então eu nunca vou poder usar salto, né? Porque eu com 1,70, se eu colocar um salto, eu fico maior que o meu esposo. Então, nossa, é feio pra sociedade isso, né? Olha a cabeça das pessoas. Muito por que levado que mulher alta é feio? Imagina a Gisele Bündchen, né? Eu digo... Deve ser horrível. Que engraçado, né? Que ontem encontrei uma amiga da minha irmã e ela já tá muito contrária. Tem 1,77 m, ela gosta de saltão. E ela tá namorando um cara bem baixinho. Ah, meu Deus! Aí é complicado porque tem que agachar. Tem que agachar. Mas e por que tá errado? Né? Gente, e tudo é tá certo. Se ele estiver fazendo mal a ninguém e estando bem com você, tá tudo certo. Tem uma questão, né? Qual que é o padrão? Esse pensamento coletivo tem que tomar cuidado. Sim, igual isso que você falou, uma pessoa que tem dificuldade financeira, talvez, que tem um monte de problemas, a estética, pensar em se matar. Por conta das rugas do rosto. Vê. Então, uma coisa que eu falo sempre, gente, porque tem umas perguntas, às vezes, assim, assustadoras. Apareceu uma ruga no meu rosto. Falei, tá. E tá tudo bem? Qual é o problema? Porque começam sei lá, se alimentar das mídias sociais e acreditar que não pode ter ruga. A ignorância chega a esse ponto, a pessoa acreditar que tem alguma coisa de errado com ela porque ela tem uma ruga. Então, a gente tem que ficar óbvio, não, mas eu também tenho quando eu sorrio, é normal. É normal, gente. Tem horas que eu tenho que falar isso. É normal ter rugas. É assustador, né? Que as pessoas, elas estão tendo tantas referências na internet e elas saíram do mundo real, né?
Ai, Acho que a pelo pandemia amor de fez Deus. muito isso com a gente, né? A gente não pôde mais ver pessoas e aí a gente vê só aquele mundo perfeito da internet, né? Só que não é sempre assim. E eu vou partilhar com você uma situação, fugindo um pouco da questão de rosto, mas de pele, né? Que hoje, quem é mãe tem a barriga mais flácida. E aí eu lembro que eu vi uma barriga numa foto e aí as pessoas choravam muito, que era uma barriga muito feia. Toda enrugada, assim. E aí eu fiquei falando assim, gente, eu conheço muitas mães. Eu falei, eu conheço muitas mães. E não conheço nenhuma mãe que tem essa barriga. E eu falo, não é uma questão só assim de teve filho, você vai com a barriga desse jeito. Porque daí eu vejo meninas mais novas falando, não, olha essa barriga, eu nunca vou ter filho pra ter uma barriga dessa. Né? Só que eu falei, gente, isso daí não existe. É uma pessoa que ela não passou um hidratante durante uma gestação. Não É uma se pessoa cuidou. que não fez nada, que teve alguma coisa pra ter uma barriga desse jeito. Né? Então, até o ruim aumentou lá em cima e as coisas boas diminuíram lá embaixo, né? Porque Ai, não complicado. O mas ser humano distorce muitas meu coisas. Deus do céu, e daí tudo hoje em dia é maternidade real, porque tudo é muito difícil. E você hoje, né, como você já falou, já passou Eu dos sou vó. 50, você já é vó, olha só. Sabe muito bem, né, que antigamente a maternidade não era uma coisa tão ruim como se dizem hoje em dia, né? A Tudo tá maternidade amplificando real. tudo. Tá amplificando. Ai. Gente, quando eu engravidei, eu não tava nem aí com a estética. É óbvio que o meu skincare eu nunca deixei de fazer. Sim. Óbvio que os cuidados, o que eu podia fazer, eu fiz. Mas as consequências que ia ter depois, eu ia gerar um filho. Gente, eu me sentia a mulher mais importante. Fertilidade maior do que isso. Nossa, eu choro até. E, gente, tem coisa mais linda do que se gerar uma vida. E as pessoas estão preocupadas com Com a estética. forma que a barriga vai ficar depois. Ah, não, para. É um desfoque de valores. Você não pode deixar de fazer a sua parte em qualquer situação. De cuidar da sua beleza, da sua estética, da sua saúde, de ser gentil com as pessoas. Você tem que fazer sempre a sua parte, fazer o melhor que você pode em tudo. De que você não pode controlar, deixa pra autorar. Exatamente. Deixa pra autorar. Faça Agora, se cuide, porque pecar por negligência, eu ganhei um monte de estria porque eu não me cuidei. Exato. Daí, tudo bem, dá pra consertar, mas tenta, né, prevenir. Hoje a gente tem informação fácil, né? O que pode acontecer na gestação? Tem estria, então o que eu posso fazer pra talvez não ter, pra diminuir? Né? E, no pós-parto, será que eu vou usar cinta? Eu não sou a favor, tá, gente? Não uso cinta pós-parto, Aliás, não. falando em maternidade, já vou chamar atenção com relação a estrias. Já vou dar um Sim. toque com relação a estrias. O pessoal fala a vida inteira, eu ouvi, é hidratação de pele. Tem que hidratar para evitar estrias. Ok, também, mais importante que isso, é aumentar o consumo de proteínas de boa qualidade, principalmente carne vermelha, e aumentar o consumo de água. Olha só. Isso vai prevenir estrias. Por que acontece que hoje tem tanta adolescente com estrias? Porque a alimentação está errada. Sim. Se você rica em açúcar, porque refrigerante é açúcar líquido, você ingere muito mais açúcar do que qualquer outra coisa. Hambúrguer, isso não é proteína de boa qualidade, muito pelo contrário. Então, não tem insumo para o teu organismo produzir um bom colágeno para conseguir estirar e voltar ao normal. Porque, pelo amor de Deus, uma gravidez você estica muito mais do que um crescimento. Exatamente. E eu não tenho estrias. Na verdade, eu tenho estrias no bumbum, mas por conta na adolescência que eu tive que tomar um remédio forte e enchei muito em pouco tempo. Entendi. Senão não teria essas estrias. Poderia tratar, mas eu não consigo tratar em mim aqui atrás. Mas tem outra questão, viu? Tem muita coisa que não me incomoda. Então, às vezes as pessoas questionam, mas puxa, você tem estrias, mas você trata estrias. Eu tenho, mas não me incomoda, tá tudo bem. A hora que me incomodar, eu percebo o seguinte, quando eu faço selfie, quando eu começo a me incomodar as rugas, eu começo a evitar de fazer selfie. Opa, tá me incomodando, eu vou lá, faço um procedimento, tal, e pronto. Mas a questão é essa, às vezes... E o ideal é não se incomodar mesmo, é cuidar, fazer o básico e não se incomodar. Mas se tem alguma coisa incomodando, vá atrás de solução. Né? Não fica também se isolando do mundo, exatamente, se afastando. Procura ajuda, pede ajuda, vai no Instagram da Gia aí, a gente vai colocar segue o minhas Instagram dicas. dela aí. E que legal, uma conversa muito produtiva. É bem por aí, sabe? A gente tem que se cuidar, entrar num piloto automático. Skincare tem que entrar no piloto automático.
Você tem que entender um pouquinho de alimentação e entrar no piloto automático. Exceções existem, eu também adoro uma porcariazinha ou outra. Sim. Eu acho que até passar vontade faz mais mal. Uma questão energética. Se valer a pena comer aquele brigadeiro, eu vou comer. Eu não deixo de comer nada do que eu quero. Mas o meu dia a dia, a minha rotina é saudável. Sim. É saudável. A exceção existe, mas a minha rotina é saudável. Então eu priorizo a saúde. E hoje mais do que nunca, né? Quando a gente passa não adianta. Entrou na menopausa, é um marco. É um marco. É um marco de que você está envelhecendo. Uhum. Então, a gente já começa a pensar nos cuidados, pensando na longevidade. Isso deve vir, na verdade, isso deve vir já desde a educação dos nossos filhos, porque a maneira como você vai educar teus filhos, como ele vai se alimentar, você já está garantindo longevidade para ele. Quanto ele vai viver e desde que a qualidade. Gestação, né? Pré-gestação, gestação, e aí a gente finaliza ali até a primeira infância, né? Educando como que se come. Eu vejo muitos adultos que comem, que nem o paladar infantil, e estão doentes. Pessoas que estão completamente doentes. E tem que mudar isso, senão com 50 anos está morrendo de qualquer problema. Exatamente. É isso, assim. Ou a gente se acorda. E eu estudo com muitos médicos, é interessante, porque como eu sou da área estética, mas as pessoas me procuram por problemas estéticos, por queixas estéticas. Quando eu vou analisar a pessoa de forma integrativa, eu percebo, olha, ok, mas se a gente não te desinflamar sistemicamente, você não vai conseguir a estética nem a saúde, porque essas dores articulares, você não está indo ao banheiro todo dia. Queixa em cima de queixa. É um acúmulo. Eu falei assim, a pele é a última coisa que você vai se preocupar. Eu vou te ajudar, com certeza você já vai ver resultado já de começo. Mas eu tenho aqui, exatamente. Vamos tratar essa base, porque essa base aqui não tá legal. Não tá bacana. Então é mais ou menos assim, a pessoa, eu dou o que a pessoa quer. Como é que eu... Tem uma frase que eu achei bem interessante. Eu dou o que a pessoa quer, mas o que ela precisa. Me fugiu o nome. Eu sei. Ele me fugiu agora, achei que ele é nossa. É como se você vendesse o que ela quer. Isso, eu entrego o que ela precisa. E entrego o que ela precisa. Eu vendo o que ela quer, entrego o que ela precisa. Exatamente. A pessoa me procura pensando na questão estética em si. É minha pele. Tá, mas qual que é a causa pra tua pele estar assim? Aí vou investigar, puxa vida. Tem um monte de coisa que corrigir. Exato, vamos corrigir essa alimentação, vamos aumentar o consumo de água. E daí começa a ver mudanças. Só aumentar o consumo de água, gente. Já resolve muitas coisas. Grande parte das queixas de dores de cabeça é falta de água. Olha só. Simples assim, água, gente. Uma coisa tão simples, né? Tão simples. E realmente é por aí. E daí você consegue tudo. Então, foco, eu sempre falo, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Pronto. Porque é por aí. É a saúde que vai te dar uma aparência mais saudável e a saúde também mental, né? Perfeito. E ela influencia diretamente em tudo, principalmente na saúde. Um olhar como um todo, né, gente? Tem falado muito sobre isso aqui, como né? Todo, como o corpo e olhando a sua individualidade. Gisele, fala para essas mulheres agora aquela frase que, vai chegar a milhões de pessoas, em nome de Jesus. E você quer falar assim, deixar como recado, como marca, que as pessoas lembrem de você e dê um recado para elas aí. Cara, sabe o que veio na minha cabeça? A minha frase. Cuide-se e deixe-se cuidar. Olha só. Por quê? Porque você tem que se cuidar e às vezes você precisa de ajuda. Então, peça ajuda. Aprenda a se cuidar, mas também, se você precisar de ajuda, procure cuidados. Eu acho que é isso. Perfeito. Nossa, veio isso assim. Você não me preparou pra isso, hein? É bom quando a gente não prepara. Me pegou no pulo. Verdade. Muito obrigada. Imagina, acabou, tava tão bom. Pois é, já deu um pouquinho dessa nossa conversa. Olha que delícia. Gente, vou deixar todas as redes aqui da Gi disponível para vocês conhecerem mais, entenderem um pouco mais sobre esses procedimentos. Já quero conhecer algumas coisas aí para se cuidar. Não você tá pertinho de não vou me cuidar com quantidade, não tem... O negócio é hidratar. Vamos hidratar. Você que tá aí, que não tem acesso a Curitiba, a clínica, você pode ter acesso a gente. O atendimento à distância, que é fantástico. Gente, o atendimento à distância é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. É impressionante. Vê lá nos meus depoimentos. Tem lá um link com os depoimentos para vocês terem uma ideia.
Gente que não dormia direito começa a dormir direito, compulsão alimentar que eu consigo corrigir, tudo, para tudo existe um tratamento, só que a gente tem que entender o todo, microbiota intestinal, tudo tem que trabalhar. Que legal, é muito assunto, hein, gente? Então acompanha a Gisele para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Muito obrigado por ter tirado teu tempo para estar aqui com a gente, para nos ensinar mais sobre pele, sobre saúde também. Obrigada, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Você que estava aqui, muito obrigado. Espero você não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa informação com mais pessoas. Nos vemos no próximo episódio.